Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, super atualizadíssimas, tá? Vamos falar mais sobre o banco GSP Holding. Tenho mais informações para trazer para vocês, descobri aí algumas informações novas que são de grande importância aqui para vocês ficarem atualizados, tá bom? Olha, e ainda hoje vamos gravar 4 vídeos, tá, fiel? 4 vídeos, então serão 2 aqui no Corintianeiro e 2 no Corintianeiro 2.0, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para a gente falar muito sobre o Corinthians. E lá no Corintianeiro 2.0 tenho informações novas sobre Memphis, não só como ele pode voltar mais cedo, já, como também Memphis tem proposta já em mesa do Corinthians para sair, o jogador quer sair. Olha, informações bombásticas, então você não pode perder. Assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui sobre a GSP Holding, você já vai lá também e também confere as atualizações de Memphis Depay e mais algumas atualizações do Corinthians também. Estamos combinados então? Então na hora que acabar esse vídeo vai passar um pouquinho, já vai estar disponível lá no nosso outro canal, no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Olha, depois que o André Castro deu a entrevista coletiva, começou a surgir bastante coisas, tá? Por exemplo, a GSP ela fez uma nota oficial, de repente no vídeo da tarde eu vou ler para vocês, uma nota oficial concretizando as falas de André Castro, que caso ele for eleito, ele deixa muito bem claro, tá, fiel? Caso ele for eleito, a GSP Holding tem a intenção de fazer este aporte financeiro do valor de 5 bilhões de reais. Um pouco mais de 5 bilhões de reais, porque a promessa é de 1 bilhão de dólares. Convertido aí vai dar um pouco mais de 5 bilhões de reais, tá, fiel? E aí começou a surgir várias especulações. O meu timão, por exemplo, trouxe um especialista aí no mercado financeiro para falar um pouco sobre o banco, para falar sobre um pouco sobre as ideias que podem ser concluídas, né? E as informações que chegam para nós também, para a gente trazer um vídeo aqui super atualizado para vocês, tá? E como o corintianeiro não fica em cima do muro, como eu não sou, ai, será? Ou será eu acho? Não, aqui a gente traz um trabalho concreto para vocês, tá? Aqui a gente não é engenheiro de obra pronta. Primeiramente, para mim, tá? Não me interessa se é banco ou não é, porque eles estão falando que não é banco. Mas não é que não seja banco, fiel. Eles trabalham de uma maneira que muitas empresas trabalham, que é o factory que eles falam, tá? Eles compram dívidas de clientes que devem para banco e renegociam as dívidas com os clientes para ganhar um juro em cima, tá? O mesmo poderia acontecer com o Corinthians, mas eu já vou explicar para vocês isso, tá? Então, na minha opinião, se é banco ou não é, ou se é uma loja, se é uma sorveteria, ou se é qualquer coisa, não me interessa, desde que o dinheiro chegue no Corinthians, tá, fiel? Desde que o dinheiro chegue no Corinthians. Este modo factory que esse trabalho pode acontecer o mesmo com o Corinthians, que inclusive é uma das informações novas que eu estou trazendo para vocês, porque nenhuma empresa ela vai investir 5 bilhões de reais num clube de futebol e vai ficar por isso mesmo, tá? Olha, ela não é, por exemplo, a nossa patrocinadora master da camisa. Ela não é, por exemplo, a Hypera Pharma, que ela chega no final do mês, ela vai lá e paga para o Corinthians, porque ela só está usando a imagem do Corinthians como propaganda, como via de marketing. Não, no caso do GSP Holding será diferente. Caso ele invista essa grande grana no Corinthians, que não vai cair de uma vez, ela vai cair durante os anos que se firmar o contrato, ela vai comprar a dívida do Corinthians. Pelo menos é uma das opções, isso não está declarado em contrato, tá, fiel? A gente só vai saber detalhes realmente depois que sair o contrato. Mas é uma das grandes opções, tá? Que ela vai comprar a dívida do Corinthians. Ah, Corinthians, quanto você deve no mercado? 2,5 bi, mais a Neoquímica Arena, 700 e poucos milhões de reais. Não sei se os 2,5 bi está acoplado nos 750 milhões de reais, eu acredito que não. Acho que 2,5 bi fora a Neoquímica Arena. Então, ela vai comprar a dívida toda do Corinthians, tá? Vai deixar o Corinthians zerado no mercado. E durante os anos que ela firmar esse contrato, ela vai ter uma participação nos lucros do Corinthians, tá? Que seria aí um abatimento aí da dívida, da possível dívida. Ah, corintianense, está dizendo então que o Corinthians não vai sair da dívida, ele vai comprar e vai ficar devendo o GSP Bank. Fiel, muito pelo contrário, tá? Corinthians hoje, anualmente, paga mais de 300 milhões de reais em juros. Se compra a dívida do Corinthians e recebe do Corinthians durante
um longo ano, uma parcela pequena, que é isso que ela faz com os clientes, uma parcela pequena daquilo que o Corinthians paga anualmente, para o Corinthians seria maravilhoso, tá? Eu já trouxe aqui para vocês o potencial que o Corinthians tem caso não tenha dívidas, tá? Corinthians aí, a sua arrecadação na Neoquímica Arena ela é monstruosa. Imagina o Corinthians sem precisar repassar esse valor para a Caixa Econômica, que passa a bilheteria inteira para a Caixa Econômica, o Corinthians passa. Então se o Corinthians fez uma arrecadação lá de 4 milhões num jogo, o Corinthians tem que pegar os 4 milhões e passar para a Caixa Econômica Federal. Já no caso da GSP Holding, se ela pegar uma parcela da Neoquímica Arena, não vai ser os 4 milhões. Aqui ela pegue um, entendeu? Um e pouco, o Corinthians fica aí com uma boa parte da renda. É a única forma, vejo, assim eu consigo enxergar, é a única forma do Corinthians conseguir se livrar da dívida. Porque se o Corinthians ficar do jeito que está e não entrar presidentes que sejam capazes de aniquilar essas dívidas, que não cometam furtos, que não cometam desvios, que pegue toda a renda que o Corinthians tem e invista no clube, como muita gente está falando que o Osmar Stabile não tem essa condição de procurar verbas lá fora, o Augusto Melo tinha essa condição. Isso a gente não pode negar. Eu acho que ninguém aqui, ele sabia trabalhar, ele sabia buscar recurso financeiro, só que deixou-se levar por outras coisas, que não vem o caso aqui, não estamos falando de Augusto Melo, tá? Então, eu acho uma forma legal do Corinthians pegar e pagar aí anualmente uma forma menos juros do que ele paga hoje. Mais de 300 milhões de reais anualmente que o Corinthians paga é muito juro, fiel. É muita coisa que o Corinthians paga em juros. Então o Corinthians hoje ele é uma instituição gigante, na minha opinião, o maior clube do Brasil, que não está a todo o seu potencial, a todo vapor, porque ele está completamente endividado, tá? E vamos ser sinceros, com as administrações que a gente viu nos últimos anos, vocês acham mesmo que o Corinthians vai conseguir livrar da sua dívida? E se conseguir, vai ser daqui a quantos anos? Daqui a 10, 20, daqui a 30 anos? Talvez a gente nem esteja mais aqui. Então, essa empresa fazendo esse aporte financeiro que seja nessas condições, não estou falando que vai ser, mas que tem grande chance de ser nessas condições, há uma forma do Corinthians voltar a ser o Corinthians que era antigamente. Um Corinthians sem dívidas, pagando juros pequenos, juros minúsculos, tá? Onde o Corinthians terá aí uma reestruturação financeira, onde pode ir lá no mercado fazer grandes contratações, porque imagina o Corinthians aí doando uma pequena parte do lucro para a GSP e a maior parte da renda da Neoquímica Arena ficando para você. Dá para o Corinthians fazer muitas coisas no futebol que ainda não são feitas, fora os patrocínios que o Corinthians lá já tem, como patrocínios da Nike, que é muito bom, aí vem também patrocinadora Master, tá? Então tem muitas coisas no Corinthians que é pro bem do clube, tá, fiel? Eu, em outras palavras, eu vou ser bem sincero para vocês, eu ainda, mesmo com os especialistas bancários, mesmo com as entrevistas que eu já vi, eu ainda não estou convencido que, pelo menos o que eles quiseram demonstrar, que eles ficaram em cima do muro. Eles não falaram nem que sim, nem que não. O do meu timão lá, mais ou menos, o cara falou, o especialista lá, que, olha, eles estão atuando no mercado desde 2010. Ou seja, faz 15 anos que eles estão no mercado. Se faz 15 anos que eles estão no mercado, então quer dizer que tem procedência. Uma empresa de fermentação, como eles falam, que estão trabalhando do jeito certo, porque senão já tinha caído por terra. São 15 anos de mercado. Ah, corintianeiro, mas o aporte financeiro total deles são de 6 bilhões de reais. Como que eles vão investir 5 bilhões de reais, praticamente mais de 90% daquilo que eles têm de renda? Ora, fiel, também tem os investidores, como o André Castro disse. Enfim, muitas pessoas não cravam que vai ser bom para o Corinthians ou ruim. Então até os especialistas estão em cima do muro, não sabem dizer. O que eu acredito muito bem é que na reputação do André Castro, porque a reputação dele é uma boa reputação. E detalhe importante, caso ele não honre as coisas que estão sendo prometidas para o Corinthians, ele tem 1 ano e meio de clube. Ele tem 1 ano e meio de clube só. Durante esse 1 ano e meio, vai ter protestos das torcidas organizadas, que não é brincadeira. O Conselho Deliberativo, quando eles querem derrubar alguém, vocês viram o que eles fizeram com o Augusto Melo. Então tem as pessoas que trabalham lá dentro do Corinthians também, que não vão deixar o Corinthians ser lesado, tá, fiel? Tem que passar pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians para ver se realmente é aquilo que o Corinthians espera. Então muitas informações que se buscam hoje na internet,
referente ao banco, suas movimentações, né, ao seu comprometimento, isso tudo vai ser esclarecido depois que se o André Castro ganhar. Se o André Castro ganhar, aí o Corinthians terá o respaldo, porque todas as informações bancárias que o Corinthians pedir, eles são obrigados a fornecer, para o Corinthians ver a movimentação do banco, para ver tudo essas questões aí que podem chegar no Corinthians. Não é que o André Castro vai ganhar e o Corinthians vai chegar o dinheiro lá, ou o André Castro ganhou, o contrato está assinado. Não é assim. O carro forte dele é essa proposta, mas o Corinthians vai analisar, os órgãos fiscalizadores do Timão, se realmente isso é bom para o Corinthians. Só que no Corinthians tem muitas coisas ruins, tá, fiel? Isso que a gente tem que entender. No Corinthians tem muita sacanagem, porque se ele ganha e ele apresenta uma proposta concreta, se as pessoas que estão lá dentro, que hoje ainda é composto para a maior parte renovação e transparência, se eles aprovarem um projeto que pode salvar o Corinthians, vocês compreendem que nunca mais eles entram no poder? Que o André Castro vai ser eleito nessa e vai ser eleito na próxima, se tudo isso que ele está falando for verdade. Vai ser eleito nessa e vai ser eleito na próxima. Fim para eles. Fim para Romeu Tuma Júnior, fim para Andrés, fim para Duílio, fim para Roque Cittadini. Nas próximas gerações, o André Castro, além dele ganhar nessa, ele ganha a próxima, se ele fazer tudo que está prometendo. E ainda indica quem vai ganhar na próxima. Então, nas próximas gerações, vai ser todo ali uma equipe do André Castro que vai comandar o Corinthians. Se isso ele prometer, porque estamos falando aqui da salvação da dívida do Corinthians. O Corinthians não precisa ser salvo, tá? Corinthians é o clube maior do Brasil. A sua torcida nunca vai abandonar esse clube aqui. O que o Corinthians precisa ser salvo é das pessoas que administram o Corinthians. Aí o Corinthians precisa ser salvo. Mas isso aqui nunca vai quebrar na vida, tá, fiel? Nunca vai quebrar na vida, porque isso aqui é gigante. Mas o Corinthians precisa ser salvo das pessoas que estão lá comandando o clube. Então, mesmo que possa ser um projeto saudável, pode haver aí complicações com as pessoas lá, porque, cara, se a gente ensinar esse projeto aqui, se a gente dar o ok para isso daqui, cara, eu não sei não, hein? Nas próximas gerações aí, vai ser só o André Castro e quem ele indicar. Porque é a salvação do Corinthians, tá, fiel? Então a gente tem que estudar bastante sobre tudo que está sendo prometido e confiar, né? Eu ainda acredito que o André Castro possa ser um bom presidente para o Corinthians, se caso ele for eleito. Não vou mentir para vocês, é muito difícil hoje o André Castro ser eleito no Corinthians, tá, fiel? Mas muito difícil mesmo, não é fácil, mesmo com essa grande proposta. Porque a política do Corinthians, ela ainda está totalmente engessada. São poucas pessoas que vai definir o presidente do Corinthians. Enquanto não houver uma mudança no estatuto, é isso porque por isso que a Renovação e Transparência ganhou durante 16 anos. A última vez que o André Sanches voltou, ele tinha quase 90% de rejeição nas redes sociais de todos os nossos torcedores. E adiantou alguma coisa? O André Sanches ganhou a última vez que ele foi presidente do Corinthians. Por quê? A política é engessada. Poucas pessoas lá dentro do Corinthians votam na pessoa que eles querem eleger. Então, quanto mais chapa você fechar, com mais grupinhos você fechar, você está eleito no Corinthians, tá? Então, as propostas que são feitas, por exemplo, nós ficar sabendo aqui das propostas do André Castro, não vai mudar nada as votações. É isso que eu quero dizer, porque depende dos grupos lá. Hoje o André Castro está confiando nos sócios. Essa proposta é para o sócio que tem o direito de votação, que já está há mais de 5 anos como sócio torcedor, a votação deles no Corinthians, tá? Mas mesmo assim ainda tem muitos grupos lá dentro que não votam no André Castro, que vai votar no Stablo, que vai votar no Roque Cittadini. Então é isso que tem que ser mudado no Corinthians, é o estatuto para o maior número de votação, tá, Fel? Para a gente sair dessa política engessada. Então, depois de tudo que eu ouvi, de tudo que eu ouvi sobre especialistas, o André Castro, o banco soltou outra nota, então tem 2 notas oficiais, vou trazer aqui à tarde no canal do Corintianeiro para vocês, é que realmente o Corinthians, eu acredito sim, que pelo menos até o momento seria uma empresa séria que estaria apostando no Corinthians. E detalhe, que é o principal de todos, a primeira coisa que todo jornalista vai lá ver. Eu não sou jornalista, mas foi a primeira coisa que eu fui conferir. É se ele tem a licença do Banco Central para atuar. Se ele é regularizado pelo Banco Central. Banco Central, fiel, se ele não regularizar os grandes bancos que existem, Bradesco, Itaú, os bancos,
os bancos não funcionam. Os bancos que não têm apoio do Banco Central, não adianta, mesmo que não seja um banco, mas ele tem o apoio do Banco Central, que é a principal, vamos dizer assim, regularização que toda instituição financeira tem que ter, é a regularização do Banco Central, e o GSP Hold Bank tem, tá? Pelo menos é isso que eu acredito que é de grande importância, tá bom, fiel? Mas os termos de negociação realmente pode ter essa compra e o Corinthians repassar alguma parte do valor para o banco, tá, fiel? Não vai ser só assim de boa vontade para usar só a marca do Corinthians, não. Com certeza o Corinthians vai passar um pouco dos seus lucros para a GSP durante os anos que tiver contrato com ela, tá bom? E isso quem tem que esclarecer de uma forma melhor possível para nós deveria ser o André Castro, por isso seria importante ele dar mais entrevistas coletivas, mas como a eleição já é agora segunda-feira, a gente vai ter que aguardar. Tá bom, fiel? Olha, acabou de ver esse vídeo aqui? Espera um pouquinho, já vai lá no Corintianeiro 2.0, tá, fiel? No máximo aí uns 20 minutinhos, já vai ter informações importantes sobre o Memphis Depay. Será que ele fica no Corinthians? Vou falar para vocês lá, tá bom? E para você que não é inscrito ainda, não se preocupe, vou deixar o link fixado do Corintianeiro 2.0 no primeiro comentário, tá bom? Só você clicar lá no link e se inscrever no canal para você acompanhar os 4 vídeos que vai ter hoje, 2 aqui no Corintianeiro e 2 no Corintianeiro 2.0. Meu muito obrigado e vai Corinthians!